Aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro de quartas-feiras à noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer de forma muito breve a pequena leitura de só um trecho do livro Centelhas, de Chico Xavier, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel, que diz o seguinte no capítulo 6, Encargos Pequeninos. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17. Se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio de condução. Não fossem as gotas d'água e a fonte, não existiria. Recusasse a semente a própria segregação no solo e a terra se converteria em deserto. Não se resignasse a pedra com o próprio anonimato nos alicerces e um edifício seguro jamais se colocaria de pé. Lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo de água pura que dessedenta, do livro simples que baseia a cultura complexa, e jamais te digas inútil. Assim também, nas ascensões do Espírito a que se refere o Senhor, o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz, na esfera do serviço, na esfera de ação direta, do Cristo de Deus. Mães, para isso é imprescindível que faças agora tão bem quanto possível todo o bem que és capaz de fazer. O título, Encargos Pequeninos. Então, assim, com essa reflexão tão pequena quanto profunda do nosso querido Emmanuel, ou Emmanuel, vamos elevar, queridos irmãos e irmãs, o nosso pensamento a Deus para a nossa prece de abertura do nosso encontro, da nossa sessão virtual da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor Deus, Criador de tudo, de todas as coisas, aqui nos encontramos em mais esta noite de quarta-feira, sob amparo e sob a proteção amorosa da equipe de trabalhadores espirituais da Congregação Espírita Francisco de Paula. Ampara, Senhor, a cada um e a todos nós que aqui estamos, com o intuito de renovar as nossas forças, energias, aprendermos, estudarmos, refletirmos e orarmos juntos. Abençoa, Senhor, o nosso irmão que fará o estudo, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, a nossa capacidade de entendimento para refletir sobre o conteúdo da doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora, essa doutrina que ampara e sustenta os nossos corações nessa grande jornada aqui na Terra. Assim, Senhor, fica conosco por caridade, hoje, agora e para sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, damos assim como abertos, como iniciados, a nossa reunião da noite de hoje. Vamos pedir que a nossa irmã Lúcia faça a leitura de trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. O Evangelho segundo o Espiritismo é capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda. A piedade, o item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes.
Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Obrigada, Lúcia. E assim vou passar a palavra para o Gustavo Caldas, que vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos, a sequência que estamos estudando na noite de hoje. Gustavo, você tem até 20h45, 20h50 no máximo, ok? Bom estudo. São mais curtos, mas tudo bem. Primeiro, pedir desculpas adiantadamente, porque aqui tem barulho de rua, às vezes, que passa. Não vou poder fechar o microfone, que eu provavelmente faço. E o cachorro também, em casa, que às vezes dá de latir. Então, já peço desculpas antecipadamente. Mas, no mais, vamos lá. Vamos ao nosso estudo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. O estudo é do Livro dos Espíritos. Perguntas 223 até 233, que trata dos espíritos errantes, da erraticidade. Bem, primeiro de tudo, qual é o elemento, qual é o fator que está presente em todos os nossos estudos, em toda a questão da doutrina, né, que está no coração do que a gente estuda e do que o Espiritismo demonstra para a gente. É a lei de evolução, certo? Nós sabemos que todos somos perfectíveis e que saímos lá de trás, nem sabemos direito de onde, num estado igual para todos, mas que através do nosso trabalho, através das nossas experiências, do nosso estudo, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, vamos evoluindo, passando pelos estados de espíritos, né, que tem aqueles três, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, os espíritos está chegando, os espíritos puros. E isso se dá para que a gente alcance esse objetivo final, que é a perfeição relativa que nos é permitida, então nós estaremos próximos a Deus, não a perfeição absoluta, que a perfeição absoluta só Deus tem, né? Isso é o que a gente sabe, é o que explica nós estarmos aqui encarnados e que nos diz que quando não estamos encarnados, estamos desencarnados. E como a nossa doutrina nos mostra, nos fala que nós temos uma sequência de encarnações e que nós vamos encarnando sucessivamente para a gente aprender, para a gente se depurar, expiar faltas passadas, enfrentar missões para que a gente possa evoluir mais, etc. É como uma escola, né? A gente vai passando ano a ano, aquilo e tal. Isso é bacana, a gente sabe que é assim, mas como é que é na prática, né? Que efeitos físicos, práticos, né, processuais, se a gente pode falar dessa forma, essa lei de evolução que se reflete de que forma, né, no mundo espiritual, no mundo material. Primeiro de tudo é que, como a gente também está meio cansado de ouvir, essa evolução se dá nas famosas duas asas, né? A gente tem o lado moral e a gente tem o lado intelectual, né? As duas asas, a gente sabe também que elas não evoluem necessariamente da mesma forma, até normalmente
o lado intelectual vai à frente e puxa o moral depois, e tem a ver até com os fundamentos da nossa doutrina, que é a fé raciocinada. A gente entende por que acredita, entende a razão das coisas, e isso nos leva a melhorar, nos dá razão, nos dá motivação para a gente evoluir, para a gente melhorar passo a passo, né? Então, tem esses dois, tem as duas asinhas, o moral e o intelectual. Mas tem uma coisa mais palpável junto com isso aí, que é o lado, entre aspas, material, né? Que a gente sabe também que, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai depurando o nosso lado material. No nosso estado hoje, a gente ainda é muito imperfeito. A gente pegar a nossa fase encarnada e comparar com a nossa fase desencarnada, a diferença entre as duas é enorme, né? Que a nossa matéria é muito grosseira, né? O corpo da gente é muito grosseiro, isso tudo em termos de energia, porque tudo é energia, né? Então, a diferença do nível energético entre o corpo e o espírito desencarnado é muito grande. Conforme a gente vai evoluindo, essa diferença vai diminuindo, porque a gente vai cada vez mais se desligando da matéria. Então, a nossa encarnação, nosso corpo material, conforme as encarnações vão acontecendo, vai se tornando menos denso, menos pesado, né? Até a gente chegar no estado de espírito perfeito, quando quase não há diferença entre um e outro, né? O perispírito, que liga o corpo e o espírito, ele é quase inexistente. Tem até uma certa discussão sobre se ele ainda existe ou não, tal, mas o que existe, se existir, é tão levinho, tão diáfano, que é como se ele não existisse, né? Mas hoje, no estado que a gente está, a gente tem o perispírito ali, fazendo a união entre o corpo e o espírito, enquanto encarnados. Mas, quando a gente desencarna, o perispírito vai com a gente, né? E o perispírito, a gente sabe que, embora ele não seja material, no sentido que a gente atribui normalmente para a palavra do nosso mundo aqui, material, ele é semimaterial, ele tem substância, né? E para que ele consiga fazer essa conexão entre espírito e corpo, ele tem que ter um nível energético que seja adequado ao corpo que ele está ligando ao espírito. O que eu quero dizer com isso? O perispírito, ele é mais pesado conforme o nosso grau de evolução, que se reflete no nosso tipo de encarnação aqui na Terra, certo? Como eu disse, né? Vai evoluindo, vai se tornando mais leve até chegar num espírito puro, quando o perispírito já é bem levinho. Então, isso é um efeito material, tá? Mas, junto com isso, a gente tem o nível energético moral, vamos dizer assim, que é o da nossa vibração enquanto espírito, né? Se a gente tem um nível de energia que está ligado ao nosso corpo, a gente tem também o nível de energia vibratória que é gerado aos nossos pensamentos, ligado aos nossos pensamentos, o tipo de energia que a gente emite, que a gente vibra com o nosso estado moral, né? Por isso que a gente sabe que os espíritos mais evoluídos, quando desencarnam, vão estar numa situação melhor, os menos evoluídos podem estar numa situação bem ruim, num ambiente bem ruim, por causa do nível vibratório daquele espírito, né? Já não mais do corpo, do espírito. Então, né, são duas coisas mais ou menos diferentes. Por que isso? Porque quando a gente desencarna, a gente tem que lembrar, a gente não muda, né? Porque nós somos o espírito. Então, quem está aqui encarnado é o espírito encarnado. O corpo está aqui e tal, mas quem comanda, quem sente, né? Tudo isso está no espírito. Então, quando a gente desencarna, o espírito, quando passa para o lado de lá, deixa o corpo carnal aqui, ele vai na mesma frequência vibratória que ele estava aqui, em termos de pensamento, certo? Então, conforme esse nível de frequência do espírito, isso vai se refletir do lado de lá, onde ele vai estar, o que ele vai sentir, onde ele pode ir, como as coisas vão se desenrolar para ele lá, né? A gente já vê diversos livros aí que tem, Memórias de Suicida, etc., que mostra, né, os diversos, né, o próprio Nosso Lar, tal, que mostram as diferenças que podem acontecer com a pessoa, o espírito, quando desencarna, dependendo da situação em que ele estava aqui, né, desse nível vibratório. Então,
a gente tem comparações, né? Quem é mais das antigas, né? Por exemplo, do rádio AM, né? E do rádio FM. Né? Rádio AM era um radinho bacana, tocava um sonzinho, cansava tal, né? Mas era uma faixa de frequência que não permitia muita coisa. Aí depois veio o FM era mais sofisticado, permitia o som estéreo, que já era uma faixa de frequência melhor. Né? Para o pessoal mais novo, que não pegou nem o AM direito, a gente pode falar do celular, né? Tinha o famoso 3G, depois veio o 4G, agora está vindo o 5G, né? Cada um te permite mais e mais coisas, te dá mais e mais recursos, mais e mais capacidade. Não é muito diferente em relação ao que acontece com a gente quando a gente desencarna. O nível de frequência em que a gente está vibrando pela nossa evolução moral vai determinar a nossa capacidade, tudo, né? Do lado de lá. Tá? Então, a gente não pode esquecer todas essas interrelações entre a parte material, corpo, perispírito e espírito, e, principalmente, essa questão da evolução moral que se reflete no nosso estado vibratório do lado de lá, que vai determinar muitas coisas, que a gente sabe que tudo é determinado pela energia. Né? Então, tá. Então, do lado de lá, afinal das contas, o que é? Né? Dentro dessa sequência, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, quando a gente está encarnado, a gente sabe o que é, que nós estamos vivendo isso. Né? Nós estamos aqui, sabemos, entre aspas. E quando desencarnado? Quando desencarnado é justamente quando a gente está na tal da erraticidade. Somos espíritos errantes. Primeira coisa, errar aqui não é no sentido comum que a gente dá, de acerto e erro. Tá? Espírito errante não é um espírito perdido, certo? Errar aqui é no sentido de vaguear, de se deslocar assim, num estado intermediário, vamos dizer assim. Tá? Então, a erraticidade, primeiro de tudo, é isso. Todos nós, quando desencarnamos, nos tornamos espíritos errantes, porque estamos entre encarnações, certo? Só quando que a gente vai deixar de ser espírito errante? Quando a gente não precisa mais reencarnar. Ou seja, quando a gente for espírito puro, lá na frente, né? Mesmo assim, de vez em quando, ainda pode receber uma missãozinha, né? Jesus, que é o nosso mestre, veio aqui, né? Imagina a dificuldade desse processo reencarnatório dele, que não precisava mais reencarnar, né? Mas, então, para nós aqui, para o nosso dia a dia, todos vamos estar errantes entre as nossas encarnações, ok? Mas quanto tempo demora esse estado de erraticidade? Né? É uma das perguntas que se faz lá no livro. Todas as respostas que eu vou dar agora são baseadas nisso que a gente discutiu antes. A gente depende do nível vibratório, que é o nível de evolução que a gente tem, certo? Então, primeira coisa, quanto tempo eu vou estar entre encarnações? Quando a gente já está lá na frente, próximo ao nível de espíritos puros, como tem tão pouca diferença entre o nível vibratório físico, né, do encarnado e do desencarnado, não precisa ter um estado de erraticidade longo. Né? Então, desencarna e praticamente a seguir reencarna, porque ele mantém até a memória. A gente vai ver mais para frente que essa questão de esquecimento é importante. Ele mantém a memória, né? Ele não tem essa questão de esquecer o passado quando está encarnado. Então, não tem muita diferença entre os dois estados. Então, dá para ser na sequência que a gente já vai, aprende um pouquinho, testa, aprende, testa, vai direto. Né? Agora, para nós aqui, já é diferente. O estado de erraticidade pode ser mais longo, porque por causa dessa questão das diferenças entre os dois estados. Para que serve a encarnação? Né? Vamos lá. Mais acima, a gente falou, primeira coisa, é a lei de evolução. Ou seja, o que é a lei de evolução? Aprender e colocar em prática. Né? Então, a gente aprender o que é certo, identificar nossos erros, corrigir nossos erros, não errar mais. Né? Então, primeiro de tudo, a gente tem aquela questão dos níveis de evolução, que tem eu até cheguei até a abrir aqui, está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, no capítulo 8, né? Quando fala dos pecados por pensamentos, dos diferentes estágios de progresso. Quando a gente tem
pergunta assim, como é que é? Quando é que você tem evolução efetiva? Né? Quando você pensa o mal e quer fazer o mal, e faz o mal, ou só não faz o mal porque não teve oportunidade para fazer, não aconteceu nada, você não deu nenhum passinho na sua evolução. Você está se comprazendo no mal ainda. Agora, quando você já sabe que aquilo é errado, ainda tem vontade de praticar, aquilo ainda te atrai, seu nível vibratório, né? Atração e repulsão. Mas você fala, não, isso não é certo. E você procura não fazer, luta para não fazer, e quando não consegue fazer, quando consegue não fazer, é uma vitória, você tem um estágio de evolução em progresso. Está caminhando. Se você consegue não fazer, está caminhando bem. Se você perde, às vezes, né, que a gente cai, levanta. Se você não consegue fazer, mas tentou, pelo menos, com seriedade, o nível dessa tentativa sua vai determinar o seu grau de evolução, mas é tudo trabalho em andamento, né? Agora, quando você chega lá na frente, você já nem pensa naquele mal, nem passa pela sua cabeça, não tem vontade, não tem nada, já resolveu aquele ponto. Já passou naquela prova, aquilo ali já levou um tiquezinho e falou, aqui você já foi aprovado, né? Então, por isso que a gente precisa o quê? A gente precisa estar sempre estudando, aprendendo, testando, né? E a gente está cansado de saber o quê? Quando a gente está encarnado, o que é aquilo? Nosso planetinha, somente no estado dele, é o quê? Provas e expiações, certo? Então, a gente está aqui para provar, para testar. Testar o quê? O que a gente aprendeu. Não é assim na escola? A gente aprende e depois vai fazer a prova, né? Não existe passar de ano sem fazer a prova. Então, a gente aprende em todo lugar, lógico, né? Mas, principalmente quando a gente está na erraticidade, que a gente está no mundo espiritual, ou seja, livre da casca, livre das influências mais fortes da matéria, embora ainda tenha aquelas influências, né, desse que a gente falou antes, do nível vibratório do perispírito, etc. Mas a gente pode ter a influência dos bons espíritos, a gente vai estar frequentando estudos, vai estar olhando para o nosso passado para identificar nossos erros, identificar onde a gente precisa evoluir, dentro dessa questão de evolução que a gente falou, né? Você já sabe, está identificando onde você errou para ter esse progresso, e vai estudar, vai ver exemplos, vai estudar casos práticos, vai ser levado, né? A gente vê dos livros, aí, né? O próprio nosso lar, como o André Luiz era levado para uma série de sessões, de experimentos, de coisas que ele pudesse ver e aprender, né? Bacana, mas estudo é a teoria, você está estudando. Mas e a hora da prova, né? A hora da prova é aqui, quando a gente está encarnado. Então, a gente vai estar na erraticidade estudando, acumulando conhecimento, desenvolvendo aquele lado intelectual das asas, para que a gente consiga, né, levantar a asa moral, né? Mas o principal que a gente consegue fazer isso é aqui, encarnado. E aí é a tal história da lei do esquecimento. Por que é a lei do esquecimento, né? Porque tem uma diferença muito grande entre você fazer uma coisa por medo, não vou fazer porque, né, senão é como aqui, né? Não vou fazer um crime porque senão eu vou preso, né? É o medo. E outra coisa é você fazer porque você sabe, você não fazer porque você sabe que é errado, né? Então, quando a gente está desencarnado, como a gente tem uma visão muito maior da vida, né, para trás e tudo, a gente tem aquele, nossa, eu me dei mal por isso, né? Quando eu venho para cá, eu tenho que esquecer se eu me dei mal por isso, para que eu passe pela situação de prova e veja realmente se eu evoluir. A gente sabe que isso não anda para trás, a gente pode ficar estacionado, né? Então, eu posso lá ver o meu erro, falar, eu quero evoluir nesse ponto, tomar a decisão, fazer um plano reencarnatório bacana, mas vem para cá e escorrega, não consegue, né? Quer dizer, você marcou passo, né? Por que isso? Porque você tem o esquecimento, você precisa do esquecimento para que a gente tenha uma prova verdadeiramente válida, né? De que você absorveu, né, introjetou, tem uma palavra bonita, faz parte de você aquela evolução, né? A partir disso. Então, é o que nós fazemos do lado de cá. Então, na erraticidade, a gente faz o quê? Estuda. E essa questão do estudo é um dos grandes fatores que determinam o tempo desencarnado da erraticidade, né? Uma combinação de livre-arbítrio, você fala assim, não, eu quero estudar mais, quero aprender mais antes de voltar para ter mais
iniciativa, ter mais disposição, mais motivação para fazer a coisa certa, né? Ou porque você quer conjugar aí uma missão junto com as suas provas, né? Você tem que aprender mais para poder desempenhar aquela missão, né? Tem toda uma questão de você querer se preparar melhor para, na sua próxima encarnação, você desempenhar melhor o seu papel, tá? Isso é do livre-arbítrio, isso pode, logicamente, né, estender mais o seu tempo desencarnado, né? Mas não pode ser eternamente, você não pode ficar na quinta série para sempre, né? Em algum momento você vai ter que vem cá, agora está na hora de você fazer uma provinha aqui para você passar de ano, andar para frente, né? Então, em relação ao tempo, tem essa questão. E, como a gente falou, o que a gente estuda? É o segundo ano, teve tempo, e agora o que a gente estuda lá? É aquilo que a gente falou. Você tem sempre o objetivo de quê? De evoluir, né? Então, quando você evolui, você tem que... São as provas e as expiações. Então, olhar para trás, o seu próprio passado, para ver onde eu errei, onde eu prejudiquei, onde eu ainda não estou satisfatoriamente evoluído, né? Todas as... né? A nossa folha corrida, vamos dizer assim. Isso é importante, porque é o que vai determinar o seu próximo, ou os seus próximos, né? Que às vezes tem que parcelar, porque a dívida é muito grande, né? A gente tem às vezes que parcelar, né? Porque não vai dar muito certo se eu quiser cobrar tudo de uma vez, vou me endividar de novo. Então, né? O seu próximo ou os seus próximos planos reencarnatórios vão ser determinados muito por isso, né? Aí é ligado a quê? Principalmente ao aspecto moral, né? Então, quando você... eu sei onde eu preciso evoluir, eu sei, de certa forma, o que eu preciso fazer para dar esse passo para frente, para expiar meu passado, né? Ou para levar a cabo uma missão que eu quero desempenhar. Tá? Aí tem o como, né? Legal, eu quero ser engenheiro. Basta querer ser engenheiro para ser engenheiro? Não. Você tem que ir, né, e estudar na faculdade lá, né, para aprender o cálculo, aprender a física, aprender todas as coisas necessárias para que você seja um bom engenheiro, para que você seja um bom médico, para que você seja um bom qualquer coisa, né? Então, aí é o outro lado. Você vai efetivamente ter mestres, ter pessoas que vão te ajudar nesse aprendizado, você vai ter estágios, né? Você vai ter tudo aquilo que a gente tem do lado de cá, a gente vai ter do lado de lá, né? Aulas, estudos, estágios, seminários, né? Sessões de leitura, tudo aquilo que a gente faz lá de cá, a gente faz do lado de lá também, para aprender a teoria que a gente vai depois procurar aplicar na prática aqui, né? E isso está muito ligado aqui a nossa também, outro dos pontos básicos da nossa doutrina, é o livre-arbítrio. Qual é a sua vontade de evolução, né? Isso determina a sua motivação, né? Tá. Aí vem outra pergunta que eles fazem. Mas e aí, na reticidade, a gente é feliz? Ora, qual é a resposta padrão para a maioria das perguntas, né? Depende. Né? Por quê? De novo, né? Ligado àquela questão de introdutória que a gente discutiu, do nível energético, do nível vibratório, que a gente vai estar conforme o nosso grau de evolução, né? Quando a gente desencarna, qual é o principal fator? A gente se desliga das coisas materiais, né? Aquela famosa, daqui a gente só leva o quê? Só leva aquelas coisas que são do espírito, as coisas que estão no corpo, nada. Então, não leva roupa, não leva posição social, não leva carrão, não leva nada, né? Do lado de lá, você sente falta dessas coisas? Quer dizer, você está ligado às coisas materiais, qual o nível de ligação que você está ainda com as coisas materiais? Ou seja, a frequência vibratória, né, que você está no moral, que se reflete naquele material que a gente falou lá no início. Se você estiver muito ligado ao material, você ficou sem ele, no mínimo dos mínimos, a gente pode, né, em última instância, num grau muito elevado, você pode dizer, você vai entrar em crise de abstinência, né? Em outro, você vai sentir falta, vai, puxa, aquilo era tão bom, não tenho mais. Agora, se você, né, for um bom espírita, vamos dizer assim, você estudou, você sabe
né? E você, mesmo encarnado, você já dava menos importância aos bens materiais, já sabia que o principal era acumular tesouros no reino do Pai, né? Todos aqueles ensinamentos que a gente deve conhecer bem. Espero que todos conheçam bem. Eu ainda tenho que aprender muita coisa, mas, né, a gente vê, pelo menos a gente lê sempre ali, acaba ficando na memória. Se a gente já tiver dado esse passo, quando a gente está chegando lá de lá, você não vai sentir falta, né? Então você vai estar no estado bem mais feliz do que se sentisse falta, né? Aí podem entrar outros fatores, né? Tá, você vai chegar lá, você vai ver seu passado, né? Você vai ver seus erros. Qual o nível de orgulho e de vaidade que você ainda tem, né? Para ficar se sentir ofendido de olhar para trás e falar, nossa, não fui eu, imagina se eu ia fazer isso, era outro cara, né? Não é bem assim, né? Então, somos felizes ou não, o grau de sentimento que a gente vai ter, que a gente possa falar assim de grau de felicidade, vai depender também disso, do grau de evolução que a gente tenha, vai fazer que a gente se sinta bem lá, sem as coisas de cá, ou não, certo? E, finalmente, a última pergunta que tem é, a gente pode errar por qualquer lugar, né? Aí errar no sentido de se movimentar, de ir a qualquer lugar. A gente pode ir a qualquer lugar quando a gente está desencarnado, afinal de contas, não temos corpo, né? A gente se movimenta, em teoria, por qualquer lugar, não estamos mais presos pela gravidade. Podemos não estar presos pela gravidade material. Mas, de novo, aqui, mais uma vez, eu falei, né, que por isso que a gente fez toda aquela introdução, que estava ligada a tudo que a gente está falando, frequência vibratória, energia, lei de atração e repulsão, né? A gente só consegue ir onde o nível de energia daquele lugar está condizente com o nosso nível de energia. Tem algum nível de atração, quer dizer, eu estou muito pouco evoluído, estou bem lá para trás, minha frequência está pesada. Eu vou conseguir chegar num ambiente que a frequência é super leve? Não, não casa, né? Tem uma repulsão natural aí da física até, né? Então, eu tenho uma liberdade de movimentação? Sim, eu tenho uma grande liberdade de movimentação. Mas não posso superar as leis da natureza, né? Nem as leis do mestre, né? Então, eu até poderia, né? Tipo assim, você pode tomar um banho super quente sem se queimar? Você não vai conseguir ficar 10 minutos debaixo d'água, mas dá uma entradinha, uma saidinha, né? Aquele que a gente vê nos filmes aí de natureza, desafio, você mergulhar numa terrina, numa banheira cheia de gelo, você consegue, mas consegue ficar ali até certo tempo, né? Então, até nos é permitido ir a lugares mais evoluídos do que o nosso estado, rapidamente, né? Por uma permissão especial, possivelmente haja até um trabalho da espiritualidade, no sentido de nos dar uma ajeitada na frequência vibratória, uma ajeitada temporária na frequência vibratória, que a gente consiga vencer aquela questão da repulsa natural, para a gente ver, ter um vislumbre do que é uma coisa mais evoluída, né? Um estado mais evoluído. Para quê? Para que a gente se motive, para que a gente tenha mais vontade de chegar lá, né? De dar esses passos tão importantes para a gente, que são os passos de evolução. A gente vê, por exemplo, já li uma coisa uma vez falando assim, você olhar a literatura da humanidade, a representação do inferno é abundante e cheia de detalhes. Mas ninguém consegue descrever o paraíso. Fica naquele negócio assim, anjinho, nuvenzinha, fazer nada. Por quê? Porque no inferno a gente já teve várias vezes. Tem uma memória agarrada na gente por tudo que a gente já passou lá para trás. No paraíso a gente não chegou ainda. Então a gente não tem nem ideia direito do que possa ser o paraíso. Mas a gente um dia chega lá, né? Porque, como dito,
a lei de evolução é inexorável e todos, graças a Deus, graças ao bom Pai, um dia chegaremos lá nos mundos perfeitos, seremos espíritos puros e gozaremos da felicidade plena absoluta, né? Mas os irmãos que são espíritos puros, eles então podem ir em qualquer lugar, podem, lógico, né? Mas não tem essa questão da frequência? Tem, meu amigo, mas lembre-se daquela história, quem pode mais, pode menos, né? Jesus veio aqui, né? Mas isso é um exemplo de sacrifício famoso. A dificuldade que deve ser para um espírito perfeito baixar o nível vibratório dele para conseguir entrar num ambiente que naturalmente o expulsaria, deve ser uma coisa realmente muito difícil. Entendeu? Mais uma vez, também por isso, agradecer a Jesus pelo sacrifício que ele fez de vir até aqui, não só de morrer na cruz, mas simplesmente de ter estado aqui para nos dar todos os ensinamentos dele e nos mostrar justamente essa lei de evolução, que foi tudo que a gente falou aqui até agora. É isso, meus irmãos. Obrigado. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco. Bom, agradecemos ao Gustavo as reflexões da noite de hoje, do Livro dos Espíritos, e convidamos, como sempre, a quem quiser, durante a semana, dar uma olhada, que é o início do capítulo 6, que vai falar da vida espiritual, que vai falar sobre os espíritos errantes, né? Esse termo engraçado, parece que está errando, né? Mas o Gustavo muito bem explicou o que são espíritos errantes. E as questões que ele abordou hoje foram as de número 223 a 233. São 10 perguntas, cujo título é exatamente esse, Espíritos Errantes. Aí, quando nós estudamos em casa, relemos as perguntas em casa, nós aprofundamos essas reflexões, né, com base no que a gente ouviu durante o estudo. Isso sempre enriquece esses momentos de estudo e de reflexão. Obrigada, Gustavo, pela sua disponibilidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar continuidade ao nosso encontro da noite de hoje e vamos agora, esse é o momento de nos lembrarmos dos nossos entes queridos, espíritos que estão encarnados como nós, parentes, amigos, pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão atravessando desafios dolorosos, né, momentos dolorosos, que todos nós temos, né? Alguns estão passando nesse momento, atravessando esses desafios mais dolorosos. Vamos lembrar de todas essas pessoas na prece que faremos. Então, convido nesse momento a todos que fechem seus olhos, se conectem com os trabalhadores espirituais da Casa de Francisco, seus mentores espirituais, anjos, guardiães, e vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus. Pai de infinito amor e misericórdia, muito agradecemos por tudo que recebemos até o momento, Senhor. A oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, a bênção da reflexão e do estudo. E agora, Senhor, pedimos pelos nossos irmãos de humanidade, a começar por aqueles que convivem tão de pertinho conosco em nosso próprio lar. Abençoa, Senhor, aqueles que moram conosco, aqueles que vivem pertinho de nós em nosso lar. Envolve-os em paz, em equilíbrio, em serenidade, que o nosso lar receba uma limpeza espiritual, uma limpeza fluídica, que os trabalhadores espirituais possam visitar o nosso lar e daí retirar fluidos negativos, miasmas, que nós mesmos atraímos pelo nosso pensamento ainda desordenado, desequilibrado, porque não conseguimos ainda mantermos-nos sintonizados com o bem durante todo o tempo. Que possam ser abençoadas nossas águas, nossos alimentos, potencializados nossos medicamentos, Senhor. E também nos lembramos dos lares dos nossos amores, nossos entes queridos, parentes, amigos, ó Senhor,
Que os trabalhadores espirituais nesse momento visitem esses lares, atendam esses nossos irmãos tão queridos ao nosso coração. Aqueles que estão passando por situações dolorosas, difíceis, sejam emocionais, psíquicas, físicas, Senhor. Ampara todos eles e que os trabalhadores possam continuar essa visita, beneficiando os lares dos nossos vizinhos, os lares do nosso bairro, as pessoas que moram na nossa cidade, no nosso estado, no nosso grande Brasil, Senhor. Ampara governantes, ampara trabalhadores, todas as pessoas que vivem aqui no nosso grande país. Ampliando, Senhor, para cada ser humano que está na Terra, alguns passando por situações também dolorosas, como grupos, como comunidades inteiras, atravessando situações de conflitos. Ó Senhor, abençoa a todas as criaturas, acalma os corações e as mentes dos governantes, daqueles que podem decidir por nações, a fim de que escolhamos sempre caminhos de entendimento, soluções de paz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agora, meus irmãos, nós temos o nosso momento de pensarmos e pedirmos por aqueles que já estão no mundo maior. São os espíritos errantes, aqueles que estão desencarnados, entes queridos, amigos que partiram há muito tempo, parentes partiram há pouco tempo, outros estão partindo nesse momento. Vamos pedir então a nossa irmã Ana Mateus que faça a prece dos desencarnados e nós todos vamos acompanhar por nossos pensamentos e sentimentos. Muito obrigada, querida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai, te pedimos o amparo para os nossos irmãos, espíritos como nós, amados por ti da mesma forma, que se encontram desencarnados na vida espiritual. Sabemos que essa vida é apenas uma continuidade da vida aqui encarnados. Te pedimos o amparo a todos os irmãos, os recém-desencarnados e aqueles que ainda não percebem a presença do bem. Pedimos um amparo a todos, Senhor. O fortalecimento dos nossos irmãos desencarnados trabalhadores também, que aqui nós chamamos de mentores, de anjos guardiães, que são trabalhadores da seara de Jesus. Que todos sejam fortalecidos no teu amor, Pai, para que possam ajudar ainda mais aqueles que precisam. E que esse amor e as nossas melhores vibrações cheguem a todos aqueles que sofrem e que possa brotar a esperança, a continuidade, a certeza da continuidade da vida a todos os nossos irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada. Graças a Deus. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso encontro. Então, agora nós vamos ter a prece de encerramento, que será feita pela nossa irmã Regina, e eu peço que depois da prece ainda permaneçam conosco mais um pouquinho, quando faremos a leitura do boletim da nossa casa. Regina? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Pai amado de infinita bondade, tenho que agradecer não só pela reunião, pelo aprendizado, que sempre é bom ouvir, ler e meditar todas as coisas que foram ditas pelo nosso irmão. Agradeço, Senhor, por tudo, pelo momento de estarmos juntos, pelos nossos corações abertos
aos nossos irmãos que não puderam estar aqui, que não tem por quem pedir por eles, porque temos muitos irmãos que não acreditam, que não levam o pensamento a Cristo neste momento, como nós estamos aqui. Então, só temos que agradecer por mais uma semana juntos e agradecer por tudo, pela luz maior do nosso Pai maior. Que assim seja, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, Senhor. Amém. Que assim seja. Assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, patrono de nossa casa, possamos dar como encerrada a nossa sessão, o nosso encontro, o nosso estudo da noite de hoje. Agora, queridos irmãos, apenas um momento, faremos leitura do boletim da nossa casa. A Congregação Espírita Francisco de Paula reiniciou as reuniões públicas presenciais, terças às 9 horas, de manhã, quinta às 20 horas, então terça às 9, quinta às 20, sexta-feira às 17 horas e domingo às 15h30. Então, manhã é às terças, 9 horas, à noite é quinta-feira, 20 horas, sextas-feiras à tarde, 17 e domingo, 15h30. Para assistir às sessões presenciais de quinta e de sexta-feira, acesse a página inicial do site da congregação e clique no local correspondente para se inscrever. Caso encontre dificuldade, envie mensagem para o WhatsApp 99807-3120. Para assistir às sessões de terça ou domingo, não é necessário se inscrever, basta apresentar lá na congregação, quando chegar, o comprovante de vacinação e um documento de identidade na entrada. Então, para ninguém ter dúvida, gente, para as reuniões de quinta e sexta-feira, que são quinta às 20 ou sexta às 17, se inscreve lá no site. Terça-feira, 9 horas da manhã e domingo, 15h30, basta chegar, tá bom? Com documento de vacinação, documento de identidade. Feriados em abril, nesse mês que estamos. A congregação estará fechada nos dias 15 de abril, que é sexta-feira santa, feriado nacional, depois de amanhã, dia 21, 22 e 24 de abril, quinta, que é dia de Tiradentes, feriado, sexta e domingo de carnaval. Portanto, não haverá sessões públicas nem funcionarão as câmaras mediúnicas nesse dia. Porém, as reuniões virtuais poderão ocorrer normalmente. As sessões públicas presenciais de terça-feira retornaram ao seu horário original, isto é, 9 horas da manhã. A partir de agora, os pais poderão levar seus filhos para assistir às sessões públicas presenciais, independentemente da faixa etária das crianças e do horário das sessões. Com essa medida, objetivamos ampliar o atendimento a todos. Para participar, basta o responsável informar no ato da inscrição da participação da criança. É necessário apresentar comprovante de vacinação obedecendo à faixa etária. Atendimento fraterno. Nosso atendimento continua de forma virtual, porém, a partir deste mês, passou também a ser presencial, atendimento fraterno lá na nossa sede, acompanhando as sessões públicas presenciais. Visitem o site da congregação, www.cefp.org.br, e conheça as atividades públicas virtuais realizadas e que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e em um dos diversos estudos doutrinários que são realizados virtualmente, viu, gente? Muito grupo de estudo virtual, como essa sessão é virtual. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria.
médiuns voluntários. Venha fazer parte da equipe do atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 98899-9931. Clube do Livro Espírita Francisco de Paula. Uma maneira de estudar a doutrina e contribuir para a manutenção da nossa casa é associar-se ao Clube do Livro Espírita, Clube do Livro, lançado este mês. Acesse o site da congregação e escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregue mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 997866525, ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos, no momento, mais de feijão, arroz, café e leite em pó. Enxoval de bebês, agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calças de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas também na congregação. E Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos também a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane e fraldas geriátricas de tamanho G, Extra G e XG, especialmente da Big Frau, mas aceitamos outras marcas também, lógico. E de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e Extra G, feminina e masculina, esparadrapo Micropore, entregas na congregação ou no lar, diretamente na Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo, de 10 até 16 horas. E o nosso jornalzinho A Caridade está disponível na versão digital, viu? Acesse Divulgação e Jornal A Caridade. Está tudo lá no nosso site. Gente, muito obrigado por ficarem até esse momento. Tá? Qualquer dúvida depois, falem nos grupos e com os dirigentes. Boa noite. Uma boa noite para todos. E aqueles que desejarem ligar o microfone para se despedir, fiquem à vontade.